programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed. Conheça o Centro de Referência Unimed 24 horas, Unidade Guariba. Foto e Arte, fotografia e filmagem. Faça o seu orçamento. Tal Tudo Variedades, tudo em um só lugar com preço de pechincha. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estou eu aqui toda descabelada, em plena quinta-feira. Mas dá nada não, porque com esse calor, se a gente não tiver um ventilador, a gente não consegue fazer, né? Sejam todos bem-vindos, estamos no ar mais uma vez ao vivo com o nosso Papo de Quinta. E hoje a nossa pauta é atendendo aí as perguntas, né? As dúvidas dos munícipes que fazem parte principalmente no Guariba acontece, que sempre tem umas dúvidas, né? Como é que funciona isso? Para que serve isso? Como é que é feito isso? Então, essa semana, as pessoas perguntaram para a gente como é que funciona o conselho tutelar, quem pode ser conselheiro tutelar, como que eles agem, quais as principais ações. E é claro, a gente reuniu essas perguntas para a gente tirar as suas dúvidas hoje. Daqui a pouquinho, a Maria Gislene do Nascimento Leite, que é a mãezinha aí, né, conhecida, que ela foi a mais votada nas últimas eleições agora para o Conselho Tutelar, vai estar com a gente aqui para tirar essas perguntas, tá bom? Essas dúvidas. Alô? Enquanto você vai chamando aquela pessoa, vai compartilhando, né, vai chamando, marcando o nome daquela pessoa que precisa participar desse bate-papo com a gente, eu vou falando para vocês os nossos parceiros, para dar esse tempo, tá bom? A começar, Tal Tudo Variedades. Gente, essa semana, promoção de shampoo, condicionador, creme de pentear, hidratante corporal, tudo aí para você ter os melhores produtos com os melhores preços. Você sabe aonde, né? Tal Tudo Variedades, aberto aí de segunda a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde e aos domingos das 9 à 1 da tarde. Tudo que você precisa para dar aquele tapa aí na beleza, hidratar o cabelo, deixar cheiroso, você encontra na Tal Tudo Variedades, na promoção dessa semana, shampoo, condicionador, creme de cabelo, hidratante corporal. Tá bom? Tal Tudo Variedades, aqui você economiza de verdade. Com a gente também Foto e Arte. As festas de final de ano estão chegando, né? Formaturas, eventos, confraternizações. Então, que tal você eternizar esses momentos com a Foto e Arte? Entre em contato, telefone, o endereço do Instagram aparece aí para você entrar em contato, fazer o orçamento, que com certeza você vai fechar negócio, tá bom? Foto e Arte com a gente também aqui no nosso Papo de Quinta. E também a Unimed Jaboticabal, Unidade Guariba. Gente, a Unimed está reformulando, está modificando ambientes, trazendo sempre os melhores profissionais para atender bem você e toda a sua família. Temos um centro de referência aqui na nossa cidade, onde você vai ser bem atendido, você pode fazer suas consultas, pode fazer exames laboratoriais, exames por imagem, como vocês estão vendo aí, e também atendimento emergencial 24 horas. Então, se você ainda não é um cliente Unimed, está esperando o quê? Entre em contato com a Unimed, porque aqui tem trabalho, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. Vamos pro nosso papo? Deu tempo de você chamar os amigos aí, né? Deixa eu até entrar aqui, Bruno Manuel, para eu achar meu povo. Tá entrando ainda. Bom, a gente convidou, então, a Maria Gislene do Nascimento Leite, conhecida como a mãezinha, que foi eleita aí na última eleição para conselheira tutelar. Gi, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para tirar essas dúvidas aí dos nossos munícipes. Boa noite. Eu que tenho que agradecer a vocês, né, por ter feito esse convite, porque o trabalho do Conselho Tutelar é muito mal visto por algumas pessoas, porque eles não sabem o que é o trabalho do Conselho Tutelar, né? É muito fácil a gente achar alguma coisa, mas ter certeza, né? Alguém tem que falar. Então, é até um erro nosso, como conselheira tutelar, de não vir a público explicar o nosso trabalho. Então, eu só tenho que te agradecer.
Conhecimento é tudo, né? Quando a gente não sabe, Tudo. é bom a gente procurar saber para depois você não sair falando bobagem por aí, né? Isso. Então, para a gente começar, fala para a gente qual que é a característica do Conselho Tutelar, qual que é a principal função do Conselho Tutelar numa cidade. Ó, eu vou falar bem simples para a população. O trabalho do Conselho Tutelar é garantir os direitos da criança e do adolescente, entendeu? Ele é um órgão de proteção aos direitos. Ele não se faz, esse é um exemplo. Às vezes vocês vão ver uma criança lá na rua e falar assim, ó, precisando de ir no hospital, um exemplo. A população vai falar assim, cadê o Conselho Tutelar que não está lá, que não levou essa criança no hospital? O Conselho Tutelar, a função dele não é essa. A função do Conselho Tutelar é garantir que a saúde faça o papel dela, entendeu? O Conselho Tutelar é um garantidor de direitos. E esses direitos, você falou, é criança e adolescente. A gente sabe que antigamente as crianças até deixavam de estudar para poder trabalhar, ajudar em casa, ter o seu próprio sustento. Hoje em dia a gente sabe que isso não é possível, né? Porque a gente sabe que tem programas aí de primeiro emprego, etc., que consegue colocar essas crianças no mercado de trabalho, esses jovens. Qual que é a principal ocorrência que vocês recebem no Conselho Tutelar? É referente ao trabalho? Não, o trabalho nem tanto. Recebemos sim o trabalho, né? Esses tempos atrás, não sei se você ficou sabendo, veio até a nossa cidade uma fiscalização da Polícia Federal, mas a gente não tem tanto isso. A gente tem evasão escolar, maus tratos, existe sim violência sexual, como toda cidade tem, entendeu? Muitos casos do Conselho Tutelar, por se tratar de criança e adolescente, é um caso que tem que ficar em sigilo. Né? Não, a criança e o adolescente não pode ser exposto, né? O sofrimento dele já é uma exposição para ele mesmo, para a vida. Então, a gente tem que ter todo o cuidado. No Conselho Tutelar, dentro do Conselho Tutelar, entra de tudo que você imaginar. Né? Estamos passando por uma transição, né? De uma fase meio difícil, mas não só em Guariba, mas em todo o Brasil, em alguns países, onde muitas coisas vão aparecendo e a gente, como Conselho Tutelar, tem que aprender a trabalhar nessa situação. Mas a gente é ser humano também, né? A gente é mãe, a gente sofre, né? Nós somos 5 conselheiras tutelares dentro do conselho hoje. Quero até agradecer, né? Porque está encerrando uma fase do conselho. Teve uma eleição esses dias, vai entrar mais 2 novos conselheiros. Eu tenho certeza que vai para somar, mas as 5 que estiveram dentro do conselho tutelar, a Ângela, a Nara, a Márcia, a Fabrícia, veio para somar, deu tudo delas, porque é muito fácil você fazer o seu papel. Mas quando se trata de criança e adolescente, você tem que fazer além, entendeu? Às vezes você está cuidando ali de uma criança, um adolescente, ela vai precisar de um abraço, ela vai precisar de um beijo, ela vai precisar de uma atenção maior. E só faz isso quem tem amor no coração. Então, graças a Deus, esse mandato que se encerrou, eu vi muitas cenas de amor dentro do conselho, não foi só trabalho. Eu vou fazer um comentário que eu ouvi hoje, e dentro desse comentário eu vou te perguntar como é que é o trabalho de vocês, como que vocês desempenham a função de vocês no dia a dia. Eu ouvi um comentário assim, a gente só vê o Conselho Tutelar quando está na época do rodeio, que aí eles vão lá na porta para ver se tem criança lá. Pronto, acabou, a gente não vê mais nenhuma movimentação do Conselho Tutelar. Durante o ano, né, porque o rodeio é uma vez no ano, mas durante o ano, como é que é o trabalho do conselheiro tutelar? Quais as funções vocês desenvolvem aí durante o ano na cidade? O Conselho Tutelar, ainda dele ter um papel de fiscalizador dos direitos da criança e do adolescente, ele fiscaliza entidades, né, essas entidades que recebem a criança, tudo que envolve a criança. E por incrível que pareça, dentro da lei, nós não temos que ficar em portaria de rodeio. Essa não é a nossa função, tá? Assim, é muito fácil falar do Conselho Tutelar. Só quem sabe que é o Conselho Tutelar é uma mãe que teve seu filho violentado. É uma mãe ou um pai que procura porque o seu filho foi agredido. Então, isso não é toda a sociedade, né? São uns outros. Eu acho que um bom resultado do Conselho Tutelar, 3 conselheiras tutelares se candidataram para o próximo mandato, todas 3 ganharam.
Então, assim, o trabalho do conselho ele vai muito além. É direito de vaga na escola, é direito de alimentação, é direito de moradia, é o direito de assistência médica, e só exerce esses direitos quem realmente precisa. Então, assim, muita gente vai falar assim, ó, eu não vejo o conselho tutelar, você não viu porque você não precisou. Se você precisar, se você tiver alguma dúvida do conselho depois de tudo isso, estamos lá, 5 conselheiras, para passar para a população, para qualquer um que entrar dentro do conselho, qualquer um que ligar, o que é o nosso papel. O nosso papel é garantir o direito da criança e adolescente. Aí, muitas vezes, você pode falar assim, ó, eu vejo acontecer isso, eu vejo acontecer aquilo, mas eu tenho uma resposta para cada coisa, porque muitas vezes a população acha que tudo que envolve criança é o conselho. Não, o conselho é o pai e a mãe, entendeu? A gente não tem que inverter valores, a gente não inverte. A responsabilidade da criança é do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe não exercem o seu papel, o conselho tutelar age. Informando o Ministério Público, tentando apoiar essa mãe e esse pai, encaminhando eles para o psicólogo, se for uma cesta básica, se for alimentação, caminhando para a assistência social. A gente tem uma equipe que trabalha junto com nós. CRAS, CREAS, CAPES. Então, assim, o conselho tutelar vai muito além. Mas, assim, se não precisar, se eu não tivesse aqui dando essa entrevista para você, eu não saberia, assim, o que seria a entrevista. É só a partir do momento que a gente precisa mesmo. E toda vez que precisa, a gente tenta fazer o melhor. Mas somos seres humanos, falhos, né? E muitas vezes vamos falhar. Mas tenho certeza que todas as 5 que estão lá, não falha porque quer. Às vezes falha para alguma coisa, mas as falhas são mínimas, porque quem olha nós, a maior visão nossa é a promotora e o juiz, a juíza de Guariba. Somos muito cobradas em tudo que fazemos. Então, temos que fazer da melhor forma possível. A gente tem uma ideia, assim, do conselho tutelar, quando há maus tratos, né, quando uma criança é abandonada, quando uma criança não vai à escola, né, que são esses momentos que até de forma administrativa, o conselho é acionado. Uma outra pergunta que chegou para a gente, ainda dentro desse assunto, o que é feito com as crianças que ficam em semáforos pedindo, né, os pais, que são feitos com as crianças e com os pais, quando o conselho tutelar é acionado por esse motivo? Eu tenho que agradecer para quem fez essa pergunta, né, porque hoje a gente está tendo bastante problema sobre essa situação. Toda vez que o conselho tutelar é acionado quanto a isso, a gente vai até onde a criança está. Algumas crianças são abordadas pela gente, hoje não estão mais, porque uma passa pela outra, o conselho tutelar está chegando, então acaba correndo. E aí a gente leva até o conselho tutelar, procura o endereço dessa mãe e desse pai, chama esse pai até o conselho, adverte ele assina, né, um termo de responsabilidade, fazemos a visita, tentamos entender por que essa criança está no semáforo realmente, né, porque pode ter alguma causa, pode faltar algo em casa, né, e aí encaminhar para os setores responsáveis, qual seria esse? Alimentação, assistente social, psicologia, a gente caminha CAPS, caminha saúde mental. Então, o que está acontecendo ultimamente? Quando a gente chega até o semáforo, eles correm, e aí a gente não consegue pegar, porque até a criança, segundo a lei, ela tem direito de ir e vir. Desde que ela não esteja colocando a sua vida em risco, não esteja fazendo nada de errado, ela tem direito de ir. Mas quando ela vai para o semáforo, o direito dela, né, porque ela está em situação de risco. Assim, ó, a gente fez campanha, a gente soltou outdoor no rodeio, colocou nos meios de comunicação, porque quando você vê uma criança pedindo no semáforo, o que ela está fazendo ali? O que se entende? Medigância. Ela está medigando. Ela não está estudando. E para ela se torna mais fácil, né? Assim, na minha época, eu acho que na sua época, na época de muitos que estão nos vendo, a gente passava por necessidade quietinha ali dentro de casa, eu comia o que o pai dava, mas hoje as crianças, né, elas têm assim, tem um menino que pede no semáforo, eu falei assim, se ele estudar, ele vai ser um grande administrador de empresa, porque ele estava contratando os outros meninos menores que ele, porque ele percebeu que ele estava um pouquinho grande. E aí ele contratava as crianças menores para dar R$ 5 e colocava as crianças no semáforo. Ele sendo criança, ele colocava as outras, entendeu? Só que o que começou a acontecer também?
Quando eles não têm a bala, eles pegavam nos estabelecimentos, mercados. E eles chegaram a riscar carro de pessoas no centro quando não dava. Então, assim, o Conselho Tutelar são 5 conselheiras que trabalham. A gente trabalha 24 horas. O Conselho Tutelar fecha as portas, mas ele continua trabalhando em forma de plantão, porque a maioria dos casos, assim, casos os mais dramáticos, aparece de madrugada. Então, assim, o Conselho Tutelar são 5 conselheiras, já pensou se as 5 conselheiras, cada uma ficar numa parte do semáforo, não é função do Conselho Tutelar. E aí, como que fica o resto? Abuso sexual, pedofilia, tudo que aparece no Conselho Tutelar. Então, assim, existe uma campanha que a gente fez há muitos mandatos atrás, que diz, se tem quem pede, é porque tem quem dá. A única forma que eu acredito de resolver essa situação não é só o Conselho Tutelar, mas é a sociedade em si. Porque a sociedade também, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ela também protege o direito da criança e do adolescente. Então, assim, se a sociedade não comprar, eles vão sair do semáforo, entendeu? E pode ficar tranquilo, porque aqui em Guariba, existem muitas denúncias. Se tem uma criança passando fome, eles ligam no Conselho Tutelar, tem uma família aqui, fome, ninguém passa em Guariba. Pelo menos, eu posso te dizer com quase 100% de certeza, porque existe serviços assistenciais que é muito bom aqui. Então, assim, as crianças no semáforo seria não comprar, não dar. Aí elas vão sair do semáforo. Quando você dá, quando você compra, você está tirando o direito dela à educação. E você está ensinando a ela a mendigar, que pedir é mais fácil do que trabalhar. Nós, como Conselho Tutelar, quando a gente chega lá, eles correm. Mas se a população falar assim, a partir de hoje, não, você não vai ficar aqui, eu não vou comprar de você e eu vou chamar o Conselho Tutelar, você pode ter certeza que eles vão embora. Mas a população, esses dias, igual um falou para nós, eu ganhei R$ 70, então uma criança puxa a outra, e não vai dar jeito. Daqui a pouco todo o semáforo vai estar cheio de criança. E também, Gi, a gente vê, eu já vi algumas mães com a criança no colo, com a criança ali segurando, puxando pela mão, e usa essa criança para comover as pessoas, para pedir dinheiro, para pedir as coisas. Nesse caso também se deve acionar o Conselho Tutelar? Isso. No Natal, Dia das Crianças, são um dos dias que o Conselho Tutelar fica mais na rua ainda, porque toda hora liga para o Conselho Tutelar, sim, isso é uma exploração. A criança, ela não tem que ser explorada, ela tem que ser cuidada. Então, quando você vê uma mãe sentada na praça, que já aconteceu muitas vezes, e as crianças no semáforo pedindo, isso não pode, entendeu? Então, assim, pode acionar o conselho vai imediatamente até o local. Entendeu? Algumas são teimosas, muda de ponto, mas aí a gente orienta a primeira vez, a segunda vez passa um termo de advertência, sabe? Adverte ela, e aí às vezes funciona. 90% da situação funciona. Só que uma passa para a outra, né? Então é igual aquela criança que está ali no semáforo com 30 cartas e ela pede 30 cestas. Entendeu? Ela deixa lá a cesta. Quando você dá 30 cestas para essa família, não seria um brinquedo, nem brinquedo poderia pedir desse jeito, mas a cesta básica seria uma exploração a uma criança. O direito dela ser alimentada, a mãe está passando para ela. Mas a mãe não tem nenhuma condição. Existem projetos dentro da assistência social, entendeu? Que tem a cesta, tem o gasto, então não existe essa desculpa. Eu vou pegar aqui o comentário do Jefferson Alves, ele fala assim: vi que alguns comerciantes colocam as crianças para dentro da loja quando a viatura da polícia passa. Então, tem aí a conivência das pessoas, né, que estão aí ao redor. Tudo bem, como eu falei, as pessoas se comovem e tal, mas muitas vezes também pode ter como a gente estava comentando aqui também, um adulto por trás, né, sabendo que essas crianças comovem as pessoas, então ele está aí, ganhando dinheiro, ganhando cesta, que lá que seja, mas utilizando a criança, né? Perfeita a sua fala. Eu até tinha esquecido disso. Existem crianças que são exploradas. Então, quando você está ajudando ela, você está alimentando um vício. Porque a criança, ela ama. É igual quando a gente chega num lugar e a gente vê que essa criança ela tem que se retirar.
ela tem que, assim, por mais que ela esteja lá no buraco, eu sempre costumo, antes de entrar no conselho tutelar, eu falava assim, nossa, né, tirar a criança da mãe, né, tem que tirar mesmo, a mãe não está exigindo, não está fornecendo para ela nada, só está ensinando o que é errado. Mas, assim, quando você tira uma criança de uma mãe, a mãe pode ser a pior pessoa do mundo. A criança quer ficar com a mãe. Então, quando você diz para a criança, você encaminha ela para um psicólogo, olha, isso é exploração, não pode, né, sua mãe... E a criança não entende, não vai entender. Ela ama a mãe, ela vai ficar ali no semáforo, ela vai ganhar o dinheiro dela, ela vai dar o dinheiro para a mãe usar droga, entendeu? Porque ela ama a mãe, entendeu? É igual assim, sempre costumo falar, né? É a mesma coisa de tirar eu, Gislene, do seio da minha família, que foi meu pai, que cortou cana, que tivemos todas as nossas problemáticas, e colocar eu na família do Silvio Santos, que é a família mais rica, que vai me dar tudo de melhor. Eu vou querer estar aonde eu fui criada, no meu seio familiar, aonde eu nasci, aonde eu fui gerada, por mais dificuldade que seja. Então, a gente tem que pensar nessa criança também. Essa criança, ela enxerga o pai e a mãe como um tudo, mesmo sofrendo. Até Às vezes ela sofre com a mãe e pode sofrer muito mais longe dessa mãe, né? Porque aí, além, né? Às vezes está sofrendo só por alguma coisa e aí se agrava, né? Estando longe da mãe. Tem um outro comentário aqui do Jefferson que eu vou até sugerir para a produção depois a gente convidar alguém da assistência social para falar com a gente também sobre esse assunto, que ele fala assim, que sobre esse assunto da fome, passamos quase todos os dias por isso, e a assistência é a cada 3 meses, né? Então, assim, às vezes você não conhece alguém que esteja passando fome, mas eu conheço, o outro conhece, né? E aí, o que a gente pode fazer, Gi, nesse caso? Ele fala que a cada 3 meses, porque a gente não come a cada 3 meses, né? Então, tem alguma coisa nesse sentido? Eu não posso responder como assistência social, mas eu posso dizer o seguinte para você. O nosso município, ele assiste muitas pessoas. Muitas, mas muitas mesmo. Então, assim, ó, o negócio pode ficar mais feio do que está. Um exemplo é a nossa cidades vizinhas que estão abrindo falências, né? Não estão pagando seus funcionários públicos. Uma coisa não quer dizer nada com a outra, mas eu sei que deve ter uma logística dentro da assistência social, deve ter alguma coisa, né, referente a isso. Eu só sei que nós, como conselheiro tutelar, não temos que reclamar da assistência. Toda vez que pedimos, toda vez que solicitamos, essa situação aí vai ter uma avaliação assistencial, um assistente social vai até a casa e vai fazer uma avaliação. Mas seria interessante, sim, chamar um assistente social para fazer uma entrevista, sim, porque existem vários fatores que têm que ser esclarecidos e a população tem que saber. Sim. A gente também tem que colocar nessa mesa que tem pessoas que não precisam da assistência e utilizam, às vezes não precisa do gás, não precisa do leite, e vai lá buscar porque sabe que tem, que dá, né? E até vende, né? E até vende. E aí, às vezes, quem realmente precisa não consegue chegar, não consegue ter isso, né, de pronto, porque alguém que não precisa chegou lá primeiro e fez isso. Então, a gente vai... Já tem aqui a confirmação da produção que a gente vai fazer esse convite para assistência social, para que eles possam, né, nos trazer informações, ensinar as pessoas como procurar e a forma correta. Pegando aí o que você falou sobre as ocorrências, sobre isso ser em períodos festivos, né, que é a exploração da criança, qual que é a maior dificuldade do assistente social em desempenhar essa função? O conselheiro, né? Ó, a maior dificuldade é a população não entender qual é a real função do conselho tutelar. Entendeu? Aí, porque assim, ó, eu acho que a real dificuldade é as pessoas acharem que o problema é do outro. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que o problema é nosso. É do conselho tutelar, é da sociedade, é da educação, é de todo mundo. Quando se envolve criança, é todo mundo. Existe um telefone no conselho tutelar, denuncia. Você viu alguma irregularidade na sua vizinha, a criança não está indo para a escola, está saindo, a mãe está usando droga, denuncia, o problema é nosso.
Uma criança curada é uma geração curada, entendeu? Assim, eu falo assim, que se por nós, nesses 4 anos, passou não sei quantas famílias, mas se a gente conseguiu salvar uma criança, a gente salvou uma geração, porque atrás de uma criança existe uma geração. Então, a maior dificuldade, primeiramente, as pessoas não saberem qual que é o real papel do Conselho Tutelar. Eu acho que todo mundo devia passar no Conselho Tutelar um dia e sentar com uma conselheira e tentar entender, porque isso tem histórias que passaram por nós que, se você comentar, uma que não pode comentar, que é sigilo, mas nós somos, igual eu falei, nós somos seres humanos e dói na gente, porque se trata de criança, de tudo já passou por nós. E o segundo, o problema não é só do conselho, o problema é nosso. Você passa para o conselho tentar resolver a situação, encaminhar para os órgãos competentes, que essa é a função do conselho tutelar. Se é alimentação, é assistência social, se é educação, se é escola, é educação, se é psicólogo, a gente caminha CAPES e vai encaminhando. E quando um desses órgãos não faz a sua função, a gente tem direito de cobrar e encaminhar para o Ministério Público. Então, denuncie e não acho que nada é normal. A Rose pergunta assim: a criança ou adolescente roubando na minha loja, chamo o conselho ou a polícia? Rose, seja criança, adolescente, ele cometeu o crime, entendeu? A criança, o adolescente principalmente, polícia, chama a polícia, né? Porque ele precisa aprender também. Ele precisa aprender também que tudo que ele faz, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente trabalha dentro dele. Ele é cheio de direitos, mas ele é cheio de deveres também. Então, se a criança ou adolescente não cumpre seu dever dentro do estatuto, ela tem uma punição. Então, polícia. Tá certo. Gi, você falou aí, né, que a gente pouco conhece, pouco sabe aí do dia a dia, do trabalho do conselheiro tutelar. E notamos aí que sempre quando tem a eleição, né, a votação, as pessoas, muitas, pensam assim: vou lá votar para quê? Só para a pessoa ficar lá, não faz nada, só recebendo, né? Por que que eu vou lá votar? Então, eu queria que você falasse por que é tão importante as pessoas conhecerem e ir lá depositar esse voto de confiança nas conselheiras. Vou te dar parabéns pela sua pergunta. Essa pergunta é especial, porque se você não. Você teve uma mãe, né, Rô, que cuidou de você. Tenho, graças a Deus. Tem, graças a Deus vai continuar tendo. Imagina Amém. quem não tem. Imagina quem não tem uma mãe. Imagina quem, ao invés de uma mãe e um pai, tem um estuprador e uma mãe. E apoia esse estupro e esconde. Acontece isso em Guariba, tá? E quando o conselho entra garantindo o direito da criança e do adolescente? Foram votar nessa eleição, com 7 candidatos, 2.900 e poucas pessoas. Guariba é uma das cidades da região, e vocês podem procurar, que mais leva eleitores nas urnas. Eu estou indo no Conselho Tutelar desde 2009, entrei com 295 votos na primeira eleição, tive quase 500 nessa. Eu posso te garantir que todas as pessoas que foram votar em mim foram por amor. Eu não preciso agradar os 44 mil, eu acho que Guariba tem 44 mil, não sei, não tenho os dados do censo. Mas eu preciso agradar, eu preciso tratar bem, eu preciso tratar com amor todos que encadem do Conselho Tutelar. Eu preciso fazer o meu papel. E isso não adianta ninguém falar para mim, pode vir um monte de gente falar assim, ó, agir, eu gosto que me chama de mãezinha, que eu acho que é uma coisa carinhosa da infância. E eu acredito muito que muitas crianças que entram dentro do conselho não têm uma mãe, a maioria. Então, eu amo que me chama de mãezinha, porque esse é meu papel desde pequena e eu nunca imaginei que esse meu apelido ia me trazer tanto retorno como traz. E o conselho tutelar, quando você vai escolher alguém para você votar no conselho tutelar, você não está deixando o outro escolher qualquer um. Quem tem que estar lá tem que ser pessoas que, primeiramente, eu acredito, antes de ser capacitada, que com o tempo Deus nos capacita a estar naquele local desde que você queira, e eu acredito muito em Deus. Mas que você tenha amor,
que você olhe para o outro, quando eu olho para alguma criança e choro, porque eu choro, Deus tem testemunha disso, não só eu, como todas que estão lá, eu tento imaginar aquela criança, se aquela criança fosse o meu Samuel e a minha Isabela, ao invés de ter nascido em mim, nasceu lá naquela pessoa. E eu tento tratar eles como se fosse o meu filho. Difícil? Muito difícil. Mas assim, vai votar assim no Conselho Tutelar, não sei, não precisa votar em mim, mas eu te garanto uma coisa, o Conselho Tutelar é bem visto, e ele assusta porque ele ganha de Ribeirão Preto, como as candidatas mais votadas, ele ganha de Jaboticabal, ele ganha de muitas cidades maiores. Então, esse é um exemplo que o Conselho está fazendo alguma coisa. Alguém está gostando do trabalho do Conselho. Então, assim, ó, tirar uma pessoa de domingo na casa dela, que uma votação que não é obrigatória, tem que ser algo muito além. E eu acredito que a 5 conselheira que está lá não tem dinheiro para comprar os votos dessas pessoas. Né? Então, eu acredito ainda que seja amor. Vote sim. Se você não conhece, tenta conhecer. A palavra de Deus fala que o povo dele sofre por falta de sabedoria, de conhecimento. Conheça tudo que o município pode ofertar, não para você que não precisa, mas aquele que realmente precisa, entendeu? Olha, Conselho Tutelar, assistente social, caso, CAPS, entra lá dentro, vê o trabalho, porque você não precisa, mas tem pessoas que precisam e precisa muito, e tem pessoas que podem perder até a vida por falta de um trabalho, de uma prestação de serviço dessa, como o Conselho Tutelar. Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter sempre empatia, né, pelas outras pessoas, Empatia. né, saber o que é que está acontecendo, poder ajudar, saber aonde buscar essa ajuda, né? E quando a gente fala assim, vota para a conselheira tutelar, eu não gostaria de ter um cargo desse, porque, como você falou, a gente sente no dia a dia, sente no coração, se põe no lugar dessas pessoas, né? E então, assim, a pessoa tem que ter um preparo, uma capacidade, né, para isso, para encarar esse dia a dia. Mais uma vez eu falo, a gente é uma população de quase 50 mil pessoas, né? Aí vão 2.000 pessoas votarem. Tomara que essas 2.000 pessoas sejam, né, quem conhece do assunto, quem sabe que pode ajudar, né? Para que a gente tenha mais consciência na hora de pôr as pessoas lá para cuidar das nossas crianças, né? Para realmente falar, olha, como você falou, tô aqui, penso como se fossem os meus filhos, né? Porque a gente tem essa empatia, acredito que a gente consiga fazer mais um pelo outro, né? A gente está numa situação que os adolescentes, as crianças são bem diferentes da nossa época, né? Que a gente podia brincar na rua, não se preocupava se alguém ia passar, ia pegar, ia mexer, né? Então a gente hoje tem que redobrar os cuidados. Eu vou pedir para você, Gi, para repetir aí o nome das 5 conselheiras, né, para que as pessoas que estejam em casa possam saber quem são, e também dar aí um contato para quem quiser saber um pouco mais, procurar vocês para ter esse serviço. Nós temos 5 conselheiras, né? Temos a mais velha de todas nós, que é a Ângela, aí vem eu, a Márcia, a Nari e a Fabrícia. O Conselho Tutelar, gente, ele trabalha 24 horas, ele trabalha, na sede funciona das 8 às 17 horas. Às 17 horas a sede fecha, aí tem o celular do Conselho Tutelar, em forma de plantão, tanto a população como os policiais militares aciona. Mas a polícia militar, né, porque quando chega numa situação de madrugada, é uma situação gritante, então a polícia militar está ali perto. Uhum. O telefone do Conselho Tutelar 32518453 e o celular é 99767-3836. Pode ligar, cobrar. Se você não quiser se identificar, não precisa se identificar, falar que é uma denúncia anônima, fez a denúncia, depois se quiser ligar à tarde, cobrar o que foi feito, se foi feita a visita, entendeu? Às vezes a gente não vai passar a situação para a pessoa, aconteceu isso, porque é segredo de justiça, a maioria das coisas. Mas a gente fala, já fomos, muito obrigada, se tiver de novo, você liga de novo. E o Conselho Tutelar está lá, as portas estão abertas das 8 às 5, para qualquer dúvida, para querer saber do trabalho do Conselho Tutelar.
para querer saber também do que acontece dentro do município, desde que não seja caso de sigilo, tá? Mas eu te garanto que acontece de tudo. Ó, os telefones estão aqui no visor para que você possa anotar aí e, se precisar, entrar em contato com as meninas. Só mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar. A Daiane pergunta assim: no caso de maus tratos a idosos, também podemos acionar o Conselho Tutelar? Não, não. Aí seria o CREA, seria as meninas do CREA, que eu também acharia interessante vocês levarem elas para uma entrevista, porque hoje está acontecendo muita violação contra os idosos, né? Então, acho que crianças e idosos são indefesos, e então seria o CREAS, tá? Lá o telefone é 3251-2135. Você pode fazer a denúncia como você está fazendo, faria para o Conselho Tutelar, pode ligar, cobrar. Lá existe assistente social, psicólogo, tem uma equipe legal lá que atende os idosos. Eles fazem as visitas, faz a avaliação, se precisar encaminhar para o Ministério Público, encaminha, mas faz a denúncia, não deixe de denunciar também. Gi, para a gente encerrar, tem receita de bolo para a gente poder olhar melhor para as nossas crianças, para a gente perceber que alguma coisa errada está acontecendo e poder aí chegar com essas denúncias até vocês? Não existe receita de bolo, existe amor. Se colocar no lugar do outro, se fosse meu filho, você não tem filho? Se fosse meu sobrinho, essa criança não tá legal. Às vezes você olha uma criança lá quietinha, tentar chegar até ela, entendeu? Não existe receita de bolo, não. Isso é o tempo que vai nos trazendo experiência. Mas eu acredito, se pôr no lugar do outro, é a melhor coisa que existe. Se tivesse acontecendo com alguém que for a corda do meu coração, igual diz, como seria a minha ação? Então, essa é a receita, o amor. Faria igual diz Jesus. Então, assim, o nosso diferencial, ainda é se pôr no lugar do outro, e não achar normal, igual eu falei a primeira vez, não ache normal. Será que se fossem nossos filhos, nossos sobrinhos, seria normal para nós? Então, a gente também é proteção, a sociedade também é proteção, nunca esquecer disso. A sociedade tem que proteger a criança e o adolescente. Ele não vai lá proteger, mas denuncia para os órgãos competentes. Se for caso de crime, polícia. Se for direito violado, conselho tutelar, mas não deixe de denunciar. E a gente nós podemos ser os olhos, né, dessas crianças, né? Nós podemos ser o grito dessa criança. Isso porque o Conselho Tutelar, muitas vezes, a maioria, acho que 99% das vezes, ele chegou por causa de uma denúncia, porque alguém enxergou que aquilo não estava certo. Então, não estava certo a criança ficar dentro do quintal enquanto os pais iam para a festa. Não estava certo aquela criança mais triste, ao invés de todas as outras que estão brincando na rua. Não estava certo aquela criança estar de blusa de frio num calor, indo para a escola. Então, assim, é essa visão que a gente tem que ter, não é certo. Porque a população é nossos olhos, entendeu? E nós somos a ação da população. Verdade. Eu vou aproveitar aqui o comentário da Zezé Nala para encerrar nossa entrevista. Ela fala assim: mãezinha, que Deus te dê muita sabedoria, paciência para esse lindo trabalho que você e as outras desenvolvem. Então, eu quero aproveitar esse comentário da Zezé para te parabenizar, né, por querer, né? Porque não foi uma seleção, não foi uma prova. Você quis, né, se colocar à disposição para falar por essas crianças, lutar por essas crianças e adolescentes. Então, te parabenizo por isso e deixo aqui as portas do Guariba Acontece abertas para quando vocês quiserem falar, divulgar alguma coisa, a gente poder aí ser esse canal de ajuda também ao Conselho Tutelar. Eu que tenho que te agradecer, com certeza, nossas campanhas agora vão ser divulgadas, tudo aí no Guariba Acontece, vamos fazer uma parceria, né? A população, ela precisa ouvir, ela precisa enxergar, mas se a gente não falar, como que ela vai ouvir? Não tem como ela ouvir. Então, isso é um aprendizado, e hoje começa esse aprendizado para mim de falar. A gente só consegue passar nossas dores, nossos amores com falar. Então, assim, muito obrigada, viu, Rô? Muito obrigada mesmo. O Conselho Tutelar também está de portas abertas para a população, para vocês. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, eu e as outras conselheiras que estão lá. E quem que mandou um recado foi Zezé Nala? Foi isso que você falou? Foi, Zezé Nala.
Zezenela, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, um beijo no seu coração. E eu peço todos os dias a Deus que, se for para mim estar lá dentro do Conselho Tutelar, que eu seja a diferença na vida de alguma pessoa, se eu ser a diferença, se eu ser o amor, porque eu, Maria Gislene, a mãezinha, tive 2 tentativas de violência sexual na minha infância. Então, isso para mim me doeu muito. Então, hoje, ser a proteção dessa criança, eu sei o que eu estou ouvindo, porque eu passei. Então, assim, eu amo estar onde eu estou. Eu sou enfermeira padrão formada, mas amo o meu trabalho. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por Deus me ter me colocado nesse lugar e pedir para Ele que nos dê sabedoria, nos dê visão dele, o ouvir dele e o falar dele. Porque a visão nossa nos engana, o falar nosso nos engana, mas a visão de Deus nunca engana, e só Deus pode nos mostrar. É verdade. Mãezinha, muito obrigada. Que Deus te capacite cada vez mais você cuidar aí das nossas crianças. Amém. E vou dizer um até logo. Até logo, eu também. Muito obrigada. Beijo, fica com Deus. Tchau. Com Deus, tchau. Amém. A gente conversou aí com a mãezinha, né? A Maria Gislene, que é conselheira tutelar aqui na nossa cidade. Mais uma vez, eu pedi para o Bruno deixar os telefones aqui, caso você tenha ainda alguma dúvida, caso você queira fazer uma visita, caso você queira fazer uma denúncia, né, como eu falei, nós podemos ser os olhos, o grito dessas crianças, que muitas vezes estão passando por situações que acham que é normal, porque não tem conhecimento do que é certo. Então, nós podemos ajudar, então vamos ajudar, vamos acionar o Conselho Tutelar, caso haja necessidade, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente. No sábado tem 9 horas da manhã, ao vivo, com José Carlos Ori. Você é especial, um programa super especial, que vai dizer que você ainda é mais especial. Trocadilho chatinho. Gente, vem aí a nossa campanha de Natal, 5ª edição, e aí as melhores marcas da nossa cidade vão estar com a gente. Vou dar um spoilerzinho: Boticário, Esperta, Comercial Romano, Ótica Visual, Ótica Guariba. Manda! O tic-tac aqui, essa hora já não está funcionando. Então, se você também quiser fazer parte dessa 5ª campanha, até amanhã, sexta-feira, entre em contato com o nosso departamento comercial, para que você possa aí conhecer a nossa proposta e fazer essa 5ª campanha de sucesso com a gente, tá bom? Vinheta? Então solta! Vem aí, Natal de Parceiros. Grandes empresas juntas com os melhores prêmios para você. Realização Guariba Acontece. Ho, 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 ho. Gente, ó, quinta-feira que vem, dia 2, feriado de finados, nós não apresentaremos nosso papo de quinta. Voltaremos na outra semana, dia 9, se eu não me engano, né, Bruno? E aí nós vamos mostrar bastidores de aí, 3 super rádios aí, que a galera de Guariba está sempre participando, sempre marcando presença. Nós vamos mostrar como é que funciona essa rádio, você vai conhecer alguns locutores, então cola com a gente, depois do feriado a gente volta. Um beijo especial, fiquem com Deus, já sabe, né? Cuidem-se. Verdade, Bruno! Olha, se não é o Bruno puxando no meu ouvido, um beijo especial para os nossos parceiros, Tal Tudo Variedades, Foto e Arte e Unimed Jaboticabal, Unidade Guariba. Agora sim, gente, peles na cesta. Beijo, cuidem-se. O programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed. Conheça o Centro de Referência Unimed 24 horas, Unidade Guariba. Foto e Arte, fotografia e filmagem. Faça o seu orçamento. Tal Tudo Variedades, tudo em um só lugar com preço de pechincha.